acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém, irmãos? Vamos mais à frente um pouco, capítulo 14 ainda, versículo 1. Vamos ler o que está escrito no capítulo 14 do mesmo livro, da mesma carta, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Versículo 12 ainda, do mesmo capítulo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Quem diz amém? Você pode tomar assento. Muito bem, irmãos, nós temos feito leitura de um texto, como eu disse, bastante conhecido nosso. Eu prometo aos irmãos não me delongar muito, até porque nós não temos tanto tempo assim. Mas nós começamos há algumas terças-feiras atrás, pelo menos umas 3 ou 4, a meditarmos ali na igreja sede sobre os dons espirituais. E longe de querer esgotar este assunto, porque ele é vastíssimo na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, eu gostaria de compartilhar convosco pelo menos alguns fragmentos, pelo menos alguns desdobramentos desse assunto e desse tema que nós temos compartilhado com a igreja local ali na sede. E acredito que isso venha edificar a nossa vida espiritual de forma muito profunda, já que é o que Deus realmente deseja para a sua igreja. Quando a gente lê o versículo 1 do capítulo 12 dessa primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, ele está dizendo que aquela igreja não poderia ser ignorante, uma igreja desconhecedora acerca desse tema. Ele está dizendo acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Aliás, a ignorância na Bíblia, ela nunca é estimulada. A ignorância na Bíblia, ela nunca é incentivada. Inclusive o profeta Oséias, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, isso exige de nós, demanda dos filhos de Deus e dos seguidores de Cristo, que abandonemos diariamente o desconhecimento, a ignorância. E no que se refere aos dons espirituais, Paulo está dizendo a mesma coisa, incentivando a educação, o conhecimento, a familiarização com os dons espirituais. Por quê? A princípio eu fiquei sabendo que hoje seria um culto de missões. Interessante que, se você notar Bíblia adentro, principalmente em Atos dos Apóstolos, você há de chegar à conclusão que os dons espirituais se constituem num arsenal divino para a igreja cumprir bem o seu papel de evangelização. Só seria possível a igreja primitiva conquistar o mundo inteiro do seu tempo em apenas 60 anos, se a igreja esperasse o derramamento do Espírito Santo que viria no dia de Pentecostes em Jerusalém, traria
o batismo com o Espírito Santo consigo, e a partir daí, a manifestação de tantos outros dons espirituais, pois o batismo com o Espírito Santo é só a porta de entrada para os demais dons, inclusive os que lemos aqui esta noite. É por isso que Jesus dissera em Lucas 24:49, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava ali dizendo aos discípulos que não saíssem de Jerusalém para evangelizar, para ganhar almas para o reino de Deus, antes de serem cheios do Espírito Santo. Daí nós entendemos que ser cheio do Espírito, ser batizado com o Espírito Santo, lançar mão dos dons espirituais que estão disponíveis à igreja em todos os seus tempos, requer de nós, é uma exigência da palavra de Deus para a nossa vida, para que conquistemos o mundo à nossa volta. Se desejamos conquistar pessoas, se desejamos ter êxito maior na evangelização, em ganhar almas, nós precisamos lançar mão dessas ferramentas que Deus colocou à disposição da igreja. Então daí surge a necessidade de que nós conheçamos os dons espirituais. Aí nós lemos o versículo 1 do capítulo 14, que diz, principalmente na parte A, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Não é quando sobrar um tempinho para você, não é quando você tiver estudado todos os demais assuntos teológicos ou bíblicos, que aí, se sobrar um tempo e houver algum interesse no seu coração de conhecer um pouco dos dons, você vai para eles. Não, a Bíblia está dizendo: procurem com zelo os dons espirituais. Não é se eu me interessar por eles, não é se houver um pouquinho de vontade de conhecê-los. Paulo está dizendo: procurem com zelo. Aí no versículo 12, que é o último que lemos, ele diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Ele está dizendo assim: procurem aprender, segundo a palavra, como se movimentar nos dons. Vocês precisam se familiarizar com os dons, precisam aprender a usar estas armas que o Espírito Santo colocou à disposição da igreja. Aí alguém diz assim: mas cessou com a igreja primitiva. Nós não vamos entrar a fundo nesse detalhe, mas a gente sabe que não. Pedro, no seu primeiro discurso, ele diz para a multidão que estava ali ouvindo: estes dons espirituais, esse derramamento do Espírito é para vocês, para os vossos filhos descendentes e para todos que estão longe, todos quantos Deus ainda chamar. Quantos chamados por Deus aqui nós temos nessa noite? Todo mundo levantou a mão. Os dons espirituais é para você também, meu irmão. Onde tiver um chamado por Deus para aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, os dons espirituais estão à sua disposição, até o arrebatamento da igreja. Portanto, é desnecessário nós pararmos aqui para analisarmos se os dons espirituais são atuais ou não. A Bíblia nos dá referências de sobra para entendermos que eles são atuais para a igreja e o serão até o arrebatamento dela. Enquanto Jesus não arrebatar a sua igreja, os dons espirituais estão à disposição da igreja. Você se lembra que depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles saíram de Jerusalém ganhando almas por todas as regiões onde eles passavam. Batismos com o Espírito Santo eram frequentes nos cultos da igreja primitiva. Pessoas eram curadas a cada culto, pessoas eram impactadas pelo poder do Espírito Santo a cada reunião, a cada ajuntamento. O que é isso? A igreja lançou mão das armas que Deus colocou à sua disposição para conquistarem terreno para o reino de Deus. É daí que nós temos a necessidade, irmãos, de conhecermos os dons. Eu não vou falar nessa noite sobre os dons em si, mas eu vou falar algumas coisas acerca dos dons que nós precisamos entender. Primeira coisa interessante sobre os dons espirituais que eu quero deixar para a sua reflexão, para que você pense nisso. Os dons espirituais, em primeiro, eles resgatam o sobrenatural e o extraordinário na igreja. Os dons espirituais resgatam o sobrenatural e o extraordinário de Deus no meio da sua igreja.
Eu fiz até uma pergunta na igreja sede quando estávamos falando sobre isso, e perguntei ali a muitos irmãos, principalmente os irmãos mais experientes, os mais veteranos da igreja, né? Quantos aqui têm saudades daqueles cultos em que dava o horário de terminar o culto, a gente não estava com vontade de ir para casa, a gente queria continuar no templo, porque estava tão bom o ambiente, o clima estava tão impregnado pela glória de Deus, que a gente esquecia do relógio, não dava vontade de ir para casa, porque estava tão bom, havia uma manifestação extraordinária de Deus na casa, o sobrenatural estava acontecendo, e de repente você queria ficar aqui, e muita gente levantou a mão, porque se lembrou de algum culto, pelo menos, para não dizer muitos deles, né? Que aconteceram e que você não tinha vontade de ir para casa, tamanha era a manifestação da presença do Espírito Santo no meio da igreja. Eu tenho uma boa notícia para te dar: quando os dons espirituais voltarem a se manifestar no meio da igreja com frequência e de forma comum, como era na igreja primitiva, o sobrenatural de Deus vai voltar a acontecer em nosso meio. Aqueles cultos dos quais a gente tem saudade e olha para o passado dizendo que saudade daqueles cultos, vão voltar a acontecer no meio da igreja novamente, em nome de Jesus, porque o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus vai ser resgatado no meio da igreja. Há um livro que tenho e que tem me acompanhado desde a minha adolescência, e continuo sempre manuseando ele, além da Bíblia, é claro. E o título desse livro diz: Acerca dos Dons Espirituais, de Donald G. Há uma frase muito interessante, bastante sugestiva, nesse livro, que diz assim, ó: quando a igreja voltar a gozar de todos os dons do Espírito, ela ficará verdadeiramente tão formosa como a luz, pura como o sol e terrível como um exército com bandeiras. É isso que Jesus quer para a sua igreja na atualidade, meu irmão. Não faz pouco mais de um ano que ali na igreja sede, Deus usou alguém para dizer no púlpito da igreja, e ele disse assim: esta igreja, ele foi tomado pelo Espírito Santo e disse em profecia: esta igreja vai causar um impacto nesta cidade, esta igreja será um espanto para esta cidade. Que igreja é essa? Não é a igreja local, a igreja sede, a igreja de Jesus Cristo estabelecida em Imbituva. Eu acredito nessa profecia e nessa promessa, meu irmão. Eu sou bobo de cruzar os braços e ficar esquecendo o que Deus falou. Se Deus falou, a promessa de Deus vai cumprir. E se você quiser se incluir nesse povo que vai ser um espanto para a sociedade desta cidade, Deus conta comigo e com você. Porque os dons espirituais têm a finalidade de resgatar o sobrenatural em nosso meio. Alguns crentes perguntam: e os batismos com o Espírito Santo, pastor? E as curas e milagres que admiravam e deixavam tanta gente perplexa? Quantos inconversos, quantos incrédulos que vinham ao culto, de repente desinteressado, porque o pai, a mãe, o vizinho, o parente, o conhecido, o amigo, o colega de trabalho lhe convidou para vir ao culto, mas ele não tinha tanto interesse assim em estar aqui. Foi para simplesmente atender o convite de um amigo, mas ao chegar ao culto, ver o Espírito Santo se manifestando, o sobrenatural de Deus aparecendo, ele acabou sendo quebrantado pelo Espírito, e quando viu, estava diante do altar, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Quando a igreja novamente for cheia do Espírito, desfrutar de novo da manifestação dos dons espirituais, muito mais almas vão entrar por estas portas para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque eles verão que Deus está no meio da sua igreja. Aleluia. Portanto, a primeira coisa interessante sobre os dons é esta: os dons espirituais resgatam o sobrenatural no meio da igreja. Segunda coisa interessante sobre os dons, nós já falamos, né? Deus não quer ignorância com relação a esse assunto, já vimos isso inicialmente. Terceira coisa, eles continuam disponíveis à igreja hoje, também já vimos isso.
Atos 2,39, se você quiser anotar isso, está lá confirmado que os dons continuam atuais à igreja. Romanos 11:29, Paulo disse aos romanos: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Outras versões dizem são irrevogáveis. Quer dizer, Deus não deu só para a igreja primitiva e de repente disse: pronto, vocês já ganharam aí o mundo inteiro da época, agora eu vou retirar os dons, vou tirar de vocês os dons. Deus não, Deus deu os dons para a igreja e permanece com a igreja até o arrebatamento dela. Estão conosco, portanto eles são atuais. Nós já vimos também que a Bíblia nos manda, nos orienta a progredirmos nos dons, a conhecê-los melhor, a nos familiarizarmos com eles, a buscarmos os dons. Outra coisa que nós vimos, os dons espirituais manifestam aos incrédulos que Deus está no meio do seu povo. Isso é bíblico, pastor? Isso é bíblico. 1 Coríntios 14:25 diz-nos assim: os segredos do seu coração, ou seja, daquele que é incrédulo e está no meio da igreja, está no culto, ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus verdadeiramente está entre vós. Impossível alguém não chegar à conclusão que Deus está no meio da sua igreja, vendo a ação e a atuação do Espírito Santo no meio da igreja. Agora, existem alguns erros que nós precisamos muito evitar com relação aos dons. Como eu disse, nós não vamos falar aqui, detalhar cada um dos dons, pegar essa lista de 9 dons sobre os quais nós lemos essa noite e esmiuçarmos cada um deles. Nós vamos ver algumas coisas sobre os dons. E a segunda coisa que eu compartilho com os irmãos aqui, relacionado aos dons, além destas coisas interessantes sobre eles, é sobre alguns erros que nós temos cometido nesse assunto, nesse tema. O primeiro erro que nós cometemos quanto aos dons espirituais é a generalização de experiências relacionadas aos dons. Esse é um erro que nós precisamos muito evitar com relação aos dons espirituais e às manifestações do Espírito Santo. Qual erro? Generalizar experiências. Porque há pessoas na igreja que pensam, porque ouviram testemunhos e experiências alheias, e imaginam que o Espírito Santo só se manifestará através deles e usará a sua vida com dons espirituais, se acontecer da mesma maneira que usou outra pessoa, no mesmo ambiente, no mesmo contexto, da mesma forma. Não, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala que Deus tem uma multiforme sabedoria, Deus trabalha de muitas maneiras, assim como foi no ministério terreno de Jesus. Jesus curava pessoas de diversas formas. Para um cego ele disse simplesmente: o que você quer? Ele disse: eu quero ver, Senhor. Jesus simplesmente olhou para ele e disse: vê. Pronto, está curado, saiu vendo. O outro, Jesus fez lodo com saliva, untou seus olhos, sujou os olhos dele com lodo e disse: vai lá no tanque de Siloé, lava os olhos e aí você vai ver. Uma forma diferente de curar um cego. Deus tem uma multiforme sabedoria, Ele age de inúmeras maneiras. Porque Jesus batizou alguém com seu Espírito num congresso, quem sabe, num pré-congresso, num trabalho especial, alguém pensa assim: poxa, agora eu vou ter que esperar o ano inteiro para chegar de novo o próximo congresso, porque nesse Deus não me abençoou, não fui batizado com o Espírito Santo nesse, então tenho que esperar o outro, porque o irmão, o meu companheiro aqui de banco foi batizado nesse, vou ter que esperar o outro chegar para ser batizado, porque Jesus só batiza em congresso. Engano, meu irmão. Jesus pode batizar você orando na beira da sua cama de madrugada. Teve gente que sonhou que estava sendo cheio do Espírito Santo e acordou falando em línguas estranhas. Pronto, foi batizado. Aí a gente generaliza a experiência. Alguém diz assim: eu fui batizado com o Espírito Santo porque eu estava na frente ali do púlpito, alguém orando por mim, o pastor chegou, colocou as mãos sobre a minha cabeça, eu vi um clarão e de repente comecei a falar em línguas estranhas. É a experiência dele, meu irmão. Você não vai ter que esperar que apareça um clarão para você também começar a falar em línguas estranhas, não. Deus pode batizar você de forma diferente.
Outro irmão disse assim: eu fui batizado com o Espírito Santo, quando eu estava orando, de repente parece que caiu uma bola de fogo na minha cabeça, e pronto, eu fui batizado, fui cheio do Espírito. Mas você não precisa que uma bola de fogo caia também na sua cabeça. Diga simplesmente em oração: Deus, eu quero, estou interessado, vou buscar com zelo os dons. A hora e a forma que o Senhor vai fazer isso não me interessa, eu só quero é receber, quero ser cheio do teu Espírito. Diga isso simplesmente. Não generalize experiências, não espere que vai acontecer exatamente como aconteceu com o outro. Deus trabalha de inúmeras formas. Segunda coisa, segundo erro que nós cometemos com relação aos dons, é mistificarmos os dons. O que é isso, pastor? Mistificar os dons é pegar os dons espirituais e colocá-los na prateleira lá de cima, do alto nível, e dizer assim: ó, dons espirituais é só para missionário, é só para o pastor Isaac, dons espirituais é só para quem lidera algum departamento da igreja, para um réis mortais como eu, os dons passam longe. Que isso, meu irmão? Da porta da igreja ao púlpito, todos aqui podemos ser abençoados com manifestações dos dons espirituais. Sabe o que eu estou dizendo para você? É para você também os dons do Espírito Santo. E às vezes a gente torna tão místico o negócio, né? Faz um mito dos dons. É só para quem está lá no tete a tete com Deus. Tem que ser 100% santo para receber. Coitadinho de mim, pecador como eu sou, cheio de fraqueza e defeito como eu sou, os dons não passam nem perto de mim. Engano seu, meu irmão. Olha o Pedro, tinha negado a Cristo por 3 vezes, de repente no dia de Pentecostes, é claro que ele se arrependeu, chorou amargamente, teve uma segunda chance dada por Jesus, e no dia de Pentecostes ele está entre os quase 120 no cenáculo, quando o fogo desceu, quando o Espírito Santo encheu aqueles crentes, ele prega a sua primeira mensagem, agora cheio do Espírito, e quase 3.000 almas aceitam Jesus. Se é falho demais, se é cheio de defeitos, o crente que é usado por Deus também o é. Ele tem falhas, ele tem defeitos, só porque quem sabe você não saiba, mas ele também tem inúmeras fraquezas, só que ele buscou com zelo os dons, Deus teve misericórdia dele e o encheu do seu Espírito. Então pare de mistificar os dons. Não, dons é só para quem está lá no auge da santidade. É somente para quem exerce cargos. Não, os dons estão à disposição de todos os membros e congregados da igreja de Cristo. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador um dia, os dons espirituais são para você, estão à tua disposição. Terceiro erro que nós cometemos com relação aos dons: tornar-se incrédulo com relação aos dons por causa dos exageros e imitações. Esse é um erro muito comum. Inclusive, irmãos, nós temos beirado, como Assembleia de Deus que somos, falando agora de nós particularmente, né? Nós temos beirado uma perca de identidade. Nós completamos agora no último dia 18 de junho 109 anos de Assembleia de Deus. Somos uma igreja pentecostal, mas por muitas fases, em muitas épocas e etapas da nossa história, nós beiramos perder a nossa identidade de igreja pentecostal. E inclusive nós temos muitos crentes em nosso meio atualmente, principalmente jovens, que às vezes têm flertado com as doutrinas tradicionais, com o calvinismo, e nós temos aplaudido isso muitas vezes. E às vezes temos adotado essa maneira de pensar sobre os dons, sobre o Espírito Santo, da forma deles. E às vezes a gente quase que perde a nossa identidade pentecostal por conta disso. Aí a gente sabe, a gente presencia exageros com relação aos dons, muitas vezes. Eu nasci e me criei em fundo de igreja, eu já vi tanta coisa nessa área, você também já. Principalmente os irmãos aqui que são de berço evangélico, nós já vimos tanta coisa nessa área dos dons espirituais, não é? Tantos exageros, tanta imitação, tanta coisa falsa, tanta coisa que era só a operação do homem, não tinha nada de Deus. Isso é verdade, pastor? Claro que é. Tem imitação? Tem coisa falsa? Claro que tem.
Tem exageros, abusos, alguém que um dia já foi usado pelo Espírito, mas de repente o Espírito naquele dia não quer usá-lo, então ele usa o Espírito. Tem isso? Tem. Mas é por causa disso que nós vamos nos tornar incrédulos com relação aos dons e simplesmente abandonar o assunto? É claro que não. É exatamente por causa disso que nós temos que clamar pelos dons de novo. Sabe por quê? Porque quando o verdadeiro começar a se manifestar de novo, o falso vai ser eliminado. As imitações, os exageros, aquilo que é da carne, não vai ter espaço mais, porque o verdadeiro chegou de novo e começou a aparecer. Então não se torne incrédulo com relação a dons, a pessoas cheias do Espírito, porque tem tanta gente que brinca com esse assunto. Não se torne incrédulo, meu irmão. Pelo contrário, vá para o joelho, vá para o jejum, vá para a oração, vá para a consagração e diga a Deus: eu quero que o Senhor realmente, com autenticidade, manifeste os dons no meio da igreja de novo, para que aquilo que é falso não tenha mais lugar no nosso meio. Inclusive eu já vi quanta gente às vezes no meio da igreja, de repente o diabo começou a usá-lo para falar em línguas estranhas, mas Deus usou uma segunda pessoa. Deus usou verdadeiramente com discernimento de espírito. A pessoa levantou, foi lá e: eu te repreendo na autoridade, no poder do nome de Jesus. Calou na hora. Imagina se não tem a manifestação do verdadeiro. A primeira pessoa continuaria falando em línguas estranhas, enganando a igreja, todo mundo pensando que é o Espírito. Não é. Mas como tem um dom verdadeiro se manifestando, o que é falso foi repreendido. É daí que surge mais uma vez a necessidade de nos levantarmos de novo e dizermos: Deus, nós acreditamos no Teu Espírito Santo. Nós somos uma igreja pentecostal, Senhor. Nós cremos na manifestação do Teu Espírito Santo, cremos na atualidade dos dons, nós dependemos do Teu Espírito e nós queremos buscar de novo com zelo estas manifestações. Porque aí o que é falso, imitação, enganoso, vai ser repreendido em nome de Jesus, e a igreja voltará a ser uma igreja cheia do Espírito, que desfrutará desses dons maravilhosos. Mas só que, finalizando, não podemos cometer o último erro, que é imaginar que o Espírito Santo nos usa forçosamente. Ele não nos obriga a buscá-lo. O Espírito Santo não nos obriga a clamar, a querer, a desejar. Ele não nos obriga. Ele não vai enchê-lo se você não quiser. Se você não tiver o mínimo interesse, se você não tiver a mínima vontade, o mínimo desejo de ser um instrumento à disposição do Espírito Santo, Ele não forçará você a nada. Daí é que provém a incredulidade, a frieza espiritual, a indiferença de muita gente no nosso meio, porque Ele não força ninguém. Ele, como Jesus disse à igreja de Laodiceia: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro. Então Ele não o forçará nada. Você diz assim: eu cruzo os braços, se Deus um dia quiser me usar, Ele usa. Mas você não está fazendo nada, Ele não está te vendo buscar. Como é que você vai ser usado se Ele não está vendo que você está buscando com zelo? Olha o que Paulo está dizendo: busquem com zelo. Agora Ele olha para você, você está jejuando, está orando, está se consagrando, dizendo: Deus, eu quero, Senhor. Estou aqui, assim como os 120 lá no cenáculo, estou aqui buscando, Senhor. Se o Senhor está procurando alguém disponível, eu estou aqui, Senhor. Me usa, faz de mim um instrumento nas tuas mãos, me enche do teu Espírito. Quer manifestar um dom espiritual no meio da tua igreja? Eu estou aqui à tua disposição, Senhor. Você vai ver que uma hora dessas o Espírito Santo vai te pegar de jeito, e o dom que Ele quiser manifestar através de você vai ser manifestado. Essa palavra desta noite está sendo resposta de oração de pessoas aqui nessa igreja. Eu não vim aqui ministrar essa palavra em vão essa noite. Tem pessoas aqui, eu tenho certeza de que estão orando por isso, e Deus está ministrando essa palavra ao teu coração nessa noite, dizendo: eu estou ouvindo as tuas orações, eu vou levantá-lo, eu vou usá-lo, eu vou manifestar os dons que você tanto busca na sua vida.
Quero convidar você a estar em pé em nosso meio, em nome de Jesus. Deus falou que esta igreja será um espanto nesta cidade. Eu creio no que Deus falou. Eu continuo acreditando em promessas de Deus. E o que Deus fala, Ele cumpre. Demore o tempo que demorar, mas eu acredito que ela vai se tornar realidade. Esta cidade vai ser impactada pelo poder do Espírito Santo. Esta cidade vai ter que reconhecer que nesta igreja Jesus realmente está presente, operando grandes coisas. Curas e milagres voltarão a acontecer, milagres voltarão a ser realidade em nosso meio. Manifestações do Espírito autênticas, não é falsa não é imitação, não é coisa do homem não. Autênticas manifestações do Espírito Santo voltarão a ser realidade no nosso meio, em nome de Jesus. Deus só está procurando alguém que busque isto com zelo para a sua vida. Então, se você já tem clamado, não pare, não desista. Deus está confirmando com essa palavra esta noite: eu estou nesse negócio. Eu quero levantar essa igreja com poder, com ousadia, com intrepidez. Eu vou repreender a frieza, a mornidão, a indiferença. Eu vou repreender a indisposição espiritual. Eu vou quebrar corações incrédulos e endurecidos. Vou quebrantar de novo o meu povo através da ação do meu Espírito. Churemandarai, Ramassui de Flaschiorecandarai, Ramastuirevai, Churimikovasnai, Cantuiderai, Suricandarévias. O Espírito Santo está aqui nesta casa. Este ambiente, esse clima está sendo ambientado e impregnado pela presença dEle. E se você quer ser mais um que vai se inserir no grupo daqueles que buscam com zelo pelo atuar, pela operação do Espírito Santo, levante a sua mão direita nesse momento em nome de Jesus. Vamos orar. Deus grandioso e eterno, obrigado, Pai. Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és incomparável, Tu és soberano. Tua palavra não volta vazia. Aquilo que Tu prometes jamais cairá por terra. E nesta noite nós ministramos a Tua palavra, porque nós continuamos crendo na Tua palavra. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, Espírito Santo. Nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti. Torna-nos uma igreja cada dia mais poderosa, uma igreja mais influente, uma igreja mais contagiante, de modo que aqueles que ainda não Te conhecem, Jesus, sintam-se atraídos para esta casa, para esta igreja, a ver o que o Senhor está fazendo em nosso meio. E enquanto adoramos, enquanto cultuamos, enquanto exercemos o nosso papel de igreja, estende as Tuas mãos para curar, para operar milagres, para transformar pessoas, ó Deus, para salvar e converter muitos e muitos corações. Nós estamos buscando, Senhor, pelas manifestações espirituais. Não é para nossa glória, não é para que nós alcancemos um status diante da sociedade, não, é para que o Teu nome seja realmente glorificado na vida da Tua igreja, e que o Teu reino realmente continue avançando e triunfando para a glória do Teu nome. Distribui nesta noite, Senhor, manifesta, não apenas nesse momento e nesta noite, mas a partir desta noite manifesta em vidas, usa pessoas, manifestando Jesus segundo o Teu querer, para o que for útil, os dons do Teu Espírito e as manifestações que Tu quiseres. Nós cremos, ó Deus, por isso oramos e desde já Te agradecemos, em o nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor, amém.